Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes de hoje, transmitido pela Rádio Vibe Mundial, Astral TV, com reprises pelo YouTube, Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Você percebeu que eu tô pilhada hoje, né? É porque o assunto de hoje vai falar sobre empreendedorismo feminino numa área em que é deliciosa, que eu adoro falar, que é a área de vinhos, né? O universo do vinho que traz une tradição, cultura e sensibilidade para a mulher, né? Para falar sobre esse assunto, eu trouxe duas especialistas que são sommeliers, Alessandra Frati e Mirella Fantinel. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Elas estavam me contando nos bastidores que é a primeira vez delas na rádio, então sintam-se muito acolhidas, porque aqui o ambiente é para a gente falar, é um bate-papo tranquilo, super gostoso, principalmente num assunto que vocês dominam, né? Então nós vamos falar sobre o protagonismo feminino nesse setor que une cultura, sensibilidade e cada vez mais as mulheres elas têm conquistado espaço em toda a cadeia do vinho, seja na produção, a comercialização, influenciando tendências e fortalecendo um mercado mais diverso e inovador. A Alessandra Frati é graduada pela SPM, especialista em vinhos, com mais de 30 anos de experiência na área comercial e atua estrategicamente no mercado de vinhos nos últimos anos. Já a Mirella Fantinel, ela é profissional com quase 2 décadas de trajetória no setor, bacharel em gastronomia, sommelier formada pela BS e certificada pela W7? Isso. 3, level 3 e sólida experiência em estratégia comercial e vendas consultivas. Então vamos lá, meninas. Eu quero saber dos últimos anos como é que o consumo de vinho entre as mulheres cresceu de forma tão significativa aqui no Brasil, mas principalmente quais foram as mudanças de comportamento que ajudaram a explicar esse momento. Vamos lá, Cláudia. Acho que o vinho, ele sempre foi usado e tinha uma referência, mais uma questão de status ou uma bebida que era mais usada, consumida em celebrações, em momentos mais festivos, especiais. Isso mudou consideravelmente. Acho que a gente teve principalmente o gap da pandemia, né, onde as pessoas passaram a consumir mais vinhos em casa. E acho que esse hábito acabou sendo incorporado como principalmente dentro do ambiente feminino, as mulheres utilizam o vinho como uma bebida quase que do dia a dia, como um momento de relaxamento, de autocuidado. E as mulheres já são maioria, né, consumindo vinho. A gente tem hoje o consumidor de vinho no Brasil, 53% representado pelo público feminino. Então, é Tá numa crescente, né? uma crescente bem relevante. Sabe que eu sou sócia de um clube em que as mulheres lá, quando vão jogar, para comemorar, já tem um baldinho com prosecco do lado, né? Leva as tacinhas de acrílico, né? Para que a gente possa fazer esse momento mesmo de integração entre as mulheres, de relaxamento, de comemoração, né? Isso é extremamente gostoso. E eu percebo na praia também que as mulheres levam muito prosecco, né? Alessandra, as pesquisas elas mostram que as mulheres já representam mais da metade, até como a Mirella estava falando, de consumidores de vinho no país. O que isso revela sobre a relação feminina com a bebida e que momentos são esses de socialização, de autocuidado, de comemoração? O que vocês têm percebido mais no mercado? Porque assim, esse mercado sempre Vou foi... te pedir para chegar um pouquinho mais aqui no microfone. Esse mercado sempre foi um mercado masculino, né? Historicamente, pelas viagens, pelo acesso, né, à cultura que as mulheres acabavam não tendo. E a mulher entrou nesse mercado, a gente percebe, de uma maneira mais especialista, mais graduada, mais com estudo mesmo, né? Nós temos uma vantagem, né, sobre os homens, porque não é uma questão de gênero, de homem, tá certo, não é isso. É que a mulher tem uma vantagem. Qual é? A mulher tem nosso olfato, por exemplo, é mais aguçado do que dos homens. É uma questão hormonal? Olha, Eu não sei se é bem hormonal, mas eu acho que é uma questão.
Eu não sei te dizer exatamente o motivo, mas as mulheres, elas têm uma facilidade de percepção de olfativa e gustativa muito mais aguçada do que os homens. Isso Você tem sabe, estudo você já sabe o sobre sexto isso. sentido nosso, mas as mulheres, de fato, têm essa percepção muito mais latente do que os homens. Talvez São porque melhores degustadoras, inclusive, do que os homens. até ia comentar isso, né? A gente participa muito da cozinha em casa, né? E a Sim. avó chega pra gente, experimenta isso, né? O que tem nessa receita, né? A nossa identificação de aroma é mais específica que dos homens. E tudo isso nos traz uma vantagem enorme, tanto na harmonização, na degustação, para avaliar uma qualidade de um vinho. Então, a mulher entrou nesse mercado, assim, com uma vantagem enorme. E aí a gente traz também toda a nossa parte emocional, que é o vinho. Eu digo que o vinho é uma interpretação. E essa interpretação que a gente tem que passar para o consumidor, a mulher também tem a facilidade do storytelling, da conexão. Então, a mulher veio assim, a mulher não está entrando no mercado do vinho, a mulher está numa ascendência. Numa crescente, né? Ascendência estratégica, né? E existe algum perfil de consumo feminino mais definido? Hoje, em relação ao tipo de vinho, a gente estava falando de prosecco aqui, ou de vinho tinto. Quais são essas ocasiões em que as pessoas consomem? E quais são os critérios de compra? Olha, tem uma crescente, acho que nos últimos anos, principalmente, a gente fala aqui no mercado brasileiro, mas acho que é uma tendência global, a busca por vinhos com mais frescor, com mais leveza. Teve uma crescente significativa no consumo de vinhos brancos. Historicamente, aqui no Brasil, o vinho tinto sempre foi muito mais predominante no consumo, nas mesas, na escolha de compras, do que vinhos brancos, vinhos rosés, enfim. De uns anos para cá, mais ou menos a gente está falando de... Eu tenho a percepção de que o rosé, ele aflorou principalmente de uns 10 anos para cá. Essa proposta de um rosé mais estilo Provence, que é aquele rosé clarinho, a gente usa o termo de que cor de casca de cebola, porque é muita característica e referência dos vinhos da Provence. Tanto que outros países produtores, como Chile, Argentina, Provence Espanha... Provence é na França. Só para a gente poder situar aqui Claro. o nosso público. A Provence, ela é a referência de vinhos rosés nesse estilo mais mediterrâneo, sabe? Aquele Côte d'Azur, aquela coisa mais leve, com toque de sofisticação também. E aí, essa tendência, até porque esses vinhos eles são muito apresentados em garrafas mais bonitas, tem uma estética muito visual também, que atrai muito o perfil do consumidor e consequentemente, para o público feminino também. E isso gerou tendência até para outros países que produziam vinhos com tom mais escuro, tipo uma groselha, e o mercado parou de querer. A tendência do estilo Provence ficou muito mais evidente. E aí até fez a tendência para que outros países se adequassem à produção para vinhos rosés nesse estilo. E aí, complementando a sua pergunta, os vinhos brancos cresceram muito, né? A gente veio no país tropical, cujo o clima é muito mais propício para um espumante, um prosecco, um champanhe, um vinho branco, um rosé, porque o clima favorece, né? E o vinho geladinho, fresco, é muito bom. Então, veio numa crescente. E também porque o consumidor está buscando, e aí as mulheres, né, acho que tem mais relevância nisso, estão buscando vinhos com mais leveza, com um teor alcoólico mais baixo, com mais frescor, porque eu acho que também o drinkability ele é melhor, ele é mais... Você consegue beber um pouco mais, estica aquela experiência, sem ficar saturado, digamos assim, de uma bebida mais forte. Alessandra, você acha que tem um horário certo para beber ou qualquer hora do dia pode ser bebido? Eu ia falar, como a mulher dita regras, né? Ela transformou esse mercado nisso, de vinho é para qualquer hora. Então, tem vinhos para você se conectar, tem vinho para você relaxar, tem vinho para você discutir. E eu acho que o homem era uma coisa mais técnica. O vinho era uma situação mais técnica. E a mulher não. A mulher trouxe toda esse lado do vinho para mostrar. Inclusive, estético.
Rótulos estão sendo mudados por conta da mulher. Eu percebo o quanto isso entrou, né, e vem adentrando cada vez mais o público feminino, porque em cabeleireiros, né, eventos de networking de cabeleireiros, eventos de loja, né, sempre tem ou um rosado, um frutado, um prosecco, né, num balde, né, geladinho, esperando a gente chegar. Claro, né, que depois da primeira tacinha você fica mais suscetível à compra, porque você está mais relaxada, né? E você não pensa na fatura do cartão de crédito. Tem uma estratégia por trás disso, Tem uma né? estratégia, mas mulher os vinhos... tirou o vinho de ser uma bebida, né? O vinho é uma É uma conexão, uma experiência. experiência, uma emoção. E o vinho, principalmente, é uma bebida de compartilhamento, né? Eu acho que tem o momento de consumo em casa. Então, por exemplo, ainda mais nas mulheres que já estão mais consolidadas, né? Em termos de trabalho, de renda. Eu acho que tem acho que a gente tem esse perfil, realmente, né? De mulheres, talvez até de uma faixa etária seus 35, 40 a mais, enfim, que já está mais consolidada financeiramente, inclusive, né? Mas que adotou na sua rotina, meio que no dia a dia, depois de um dia de trabalho, das obrigações de trabalho, de vida doméstica em casa, filhos, marido, enfim, ter esse momento de tomar uma taça de vinho para finalizar e vou preparar o jantar, vou arrumar a mochila do filho antes de ir para a escola no dia seguinte, vou finalizar, tirar a mesa do jantar, colocar a louça para lavar. Então, acho que faz isso, esse momento fica um pouco mais relaxado e é muito convidativo, né? E a gente resgata a nossa ancestralidade, né? Porque eu sou neta de italianos e na minha família tinha essa questão, né? De tomar uma tacinha de vinho, né? Bastava para que o ambiente familiar no jantar fosse mais descontraído, né? Então a gente vai resgatando essas questões, né? E eu quero falar um pouquinho agora sobre essa profissionalização da mulher no vinho. Alessandra, como é que, além de consumidora, você falou que a mulher ela é mais exigente, né? Então ela olha para a taça, né? Ela vê a cor, o aroma, né? A textura do vinho, né? Ela passou a ganhar mais espaço dentro da cadeia do vinho e se profissionalizou como sommelier, importadora ou empreendedora, né? Como é que essa presença feminina tem se transformado no mercado? Conforme eu tinha já comentado, que eu sinto que a mulher entra no mercado de vinho muito mais especializada, graduada, estudada. Então, isso faz, fora nossas vantagens, olfato e tal, ela se interessa, ela se preocupa, ela estuda. E isso faz com a vantagem da gente tá crescendo, tá entrando. É o amor, né? A mulher entra com amor. Ela vê o vinho não do jeito técnico, com todas as possibilidades que o vinho traz, que é a experiência de você viajar, levar as pessoas para conhecerem outros lugares. Então, a mulher começa a enxergar quanta coisa tem para fazer nesse mercado. E aí, quando ela entra no profissional de dona de vinícola... O turismo do vinho, né? Turismo do vinho. Acho que o momento de experiências, né? Acho que esse mundo gastronômico e onde o vinho está super inserido, cada vez mais se fala da questão de experiência, né? Você vai numa vinícola. Momento, né? Eu, por exemplo, estou indo amanhã com mais 6 amigas para Mendoza. Leva junto na bagagem, que delícia. Eu estou indo com 6 amigas para Mendoza para passar um final de semana, assim, de quinta a domingo. Mas justamente a gente vai fazer visitas a vinícolas, a gente vai fazer degustação dirigida, vai fazer almoço com menu harmonizado. Então, acho que essa experiência é muito satisfatória e acho que as mulheres se interessam muito nisso como apreciadoras. E trazendo um pouquinho para o lado profissional, que foi a sua pergunta, eu, por exemplo, quando eu comecei, eu sou formada em gastronomia. E aí, quando eu estava no final da faculdade, eu falei assim, gente, é muito legal esse ramo, mas será que eu quero ficar dentro de uma cozinha? Será que eu fiquei nesse dilema? E aí, quando eu tive no final da faculdade as aulas de enologia, me abriu assim Falei, gente, que mundo maravilhoso, eu quero trabalhar com isso para sempre. É um mundo que conquista, porque você se envolve de uma maneira, assim, historicamente, geograficamente, você consegue... Principalmente depois, quando eu fui trabalhar no mercado B2C, antes de ir para a área mais de negócios,
eu gostava de... O estudo, né, o conhecimento, me posicionava meio que de igual para igual com as pessoas que iam, né, normalmente mais homens, né, que iam comprar vinhos e que tinham conhecimento mais profundo e que tinham acesso financeiramente também a vinhos mais caros. Então, o meu conhecimento meio que me sentia, né, que me posicionava e me trazia mais segurança na oferta do produto. Além de ser uma delícia, entender de comida e entender de vinho, né? Você tem uma vantagem Sim. competitiva em relação a muitas mulheres, Sim. né? E aí Porque também, né, sobre essa questão do desenvolvimento feminino dentro dessa cadeia, dentro dessa indústria, eu acho que a mulher está se tornando protagonista em vários setores, né? Desenvolvimento, quebrando barreiras, né? A gente escuta isso ano a ano. Tem que realmente enfrentar preconceitos, um ambiente que sempre foi muito mais dominado por homens, seja na chefes de cozinha, dentro de uma cozinha, seja num salão, como sommelier de salão. E aí o posicionamento das mulheres, com muita bagagem, né, técnica e de conhecimento, de estudo, foi abrindo outras possibilidades. Então, tem muitas mulheres hoje que são donas de wine bares. O wine bares tem vários aí que estão super bombando. Mulheres que estão à frente de cartas de hotéis super renomados, como restaurantes, curadoras, né? como sommeliers, como head de vinho dentro de um lugar super importante, conhecido mundialmente, donas de restaurantes, vinícolas, que fizeram uma trajetória de trabalhar no salão como sommeliers, depois foram empreender, donas de vinícolas ou também que tiveram que herdaram, mas que estão à frente, né? Então tem uma relevância muito, muito, muito legal das mulheres nesse mercado. Eu acredito que, e percebo muito isso, né, que o mercado ele se abriu para a mulher, né, desde que as mulheres se uniram, né, como mulheres empreendedoras, começaram a montar fazer esses movimentos e montar os clubes de mulheres, né, a mulher ela começou a tomar mais força, né, para isso. Então, quando ela se especializa num assunto, além dela colocar paixão pelo assunto, ela traz toda essa questão técnica, né? Então, é a técnica com a sensibilidade, né? E o que a gente percebe também é que agora, hoje em dia, é a mulher que decide o vinho. Né? Até uns anos atrás, nós fazíamos eventos, primeiro que a maioria eram homens. Hoje em dia você já vê que a maioria ou está acompanhado ou tem mais mulher do que homem. E os que estão acompanhados, eles... só um minutinho que é a minha mulher que vai decidir. É a mulher que decide. Inclusive, essa crescente do vinho branco. Os homens não tomavam vinho branco. Hoje, muitos homens degustam vinho branco por conta da mulher ter inserido isso no dia a dia. E é mais gostoso, muitas vezes, pela essa leveza, né? O vinho tinto, ele também exige uma comida diferente, né? Então, quando a gente está num happy hour em casa... uma coisa mais descomprometida, Exatamente. Né? Você pega uns snackzinhos, umas coisinhas gostosas para comer lá, o vinho já tá geladinho, então é muito gostoso. Inclusive, isso. Né, a gente tem muita referência dos vinhos sul-americanos, né, Chile, Argentina, porque são os países que mais estão presentes em volume, né, aqui também no Brasil, por conta de Mercosul, enfim. E aí os vinhos tintos, principalmente, sempre foram muito, a boa parte deles, carregados em madeira, com excesso de extratos, enfim. Por quê? Porque o consumidor gostava disso. É mais fácil você começar a tomar vinho percebendo essa coisa mais amadeirada do que vinhos mais leves, porque os vinhos mais leves, eles têm uma acidez um pouco mais elevada. E aí, porque o vinho, ele é composto por 3 elementos, no caso do vinho tinto. O tanino, que é o que dá coloração e faz a boca ficar mais ressecada, a acidez e o álcool. Então, a gente fala que é um tripé, e a gente busca o equilíbrio entre esses 3 elementos. Quando um vinho ele é mais encorpado, você sente esse vinho mais, ele preenche mais o palato. Então, é um vinho que deixa a boca mais palatável mesmo. No caso dos vinhos com maior acidez, e aí o vinho acaba sendo mais leve, muitas vezes ele é mal compreendido, porque as pessoas falam, não gosto de vinho que pega. Vinho que pega, se você for levar ao pé da letra, é vinho que tem mais tanino. E na verdade, vinho que pega, na expressão, né,
popular, digamos Amarra a assim, boca, né? o vinho que pega é a acidez mais alta. E a acidez é uma coisa que às vezes incomoda, porque faz salivar bastante. Mas a acidez ela é boa para limpar o palato, ela é boa para trazer mais frescor. Inclusive, na harmonização, ela é um coringa. Então, essa percepção também, aí acho que as pessoas estão buscando uma curadoria mais... Escolher vinhos com um pouco mais de curadoria, mais compreender mais o universo do vinho, que não é algo muito fácil. Você pega uma garrafa de vinho, você vai ler e falar, bom, eu consigo identificar aqui a uva, um Malbec, um Chardonnay, um Cabernet Sauvignon, até aí eu consigo me virar. Mas quando você pega um vinho, por exemplo, de um rótulo europeu, que normalmente não traz o nome da uva no rótulo, porque o que mais significa é a origem, a região, A casa, é né? a casa. Então, você te obriga, o consumidor, a falar, puta, esse é um vinho italiano da Toscana. Puta, mas que uva que tem na Toscana? Não está no rótulo. Então, é um pouco mais desafiador. E aí, por isso que aqui no Brasil, os vinhos do Novo Mundo, Chile, Argentina, Uruguai, enfim, eles conquistaram o mercado de uma forma estratégica por trazer o nome da uva no rótulo. Olha que Nós temos informação uma importante. infinidade de uvas, né? E a maioria conhece pouquíssimas, as mais famosas, o que mais vinha antigamente, porque hoje em dia vem para o Brasil todas as uvas. É que as pessoas acabaram ficando presas àquelas, né, O que mais já é famosas. tradição, Isso. né? O que é a zona de conforto, É. né? Você já consegue identificar, assim, já ouvi falar em Cabernet Sauvignon, em Malbec, da Argentina, Sim. em Chardonnay, em Carmenère, enfim. Quando você aprofunda um pouco mais o seu conhecimento, e que é muito legal, você vai descobrindo outras coisas, Outras né? uvas. Outras uvas, outras Inclusive, eu já fiz regiões. degustação de vinho sul-africano e de vinho Sim, californiano, que são fantásticos, né? maravilhosos. Então, a gente precisa também estar aberta na degustação aos vinhos de origens diferentes, né? E a gente está falando tanto de degustação aqui, nos bastidores, elas me contaram que elas iam trazer o vinho para poder ilustrar melhor o que a gente está falando. Então, eu convido vocês a voltarem com uma garrafa de vinho Vamos. aqui, Claro. com os copos, né? Para que a gente possa fazer essa experiência e ensinar a quem está nos ouvindo, mas principalmente a mulher, a identificar essas notas que o vinho traz, né, esses aromas, as cores. Isso é muito importante, né? Isso você fica mais crítico, mas num sentido positivo de identificar as características, por que eu gosto dessa uva, por que eu gosto desse estilo de vinho, e querer aprofundar mais o conhecimento e buscar uma experiência mais completa, né? Acho que é super interessante. É exatamente isso. E para a gente encerrar, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o protagonismo feminino no universo do vinho. Ele também influencia tendências de mercado. Você estava falando dos novos rótulos, né? Experiências de degustação. Mas tem algum evento voltado ao público feminino? Feminino particularmente, não tem, né? Acho que nada específico para o público feminino. O que as mulheres, às vezes, até nós estávamos comentando disso há um tempo atrás, são algumas degustações voltadas para a mulher, no sentido de, vamos fazer na degustação, vamos pintar uma garrafa de vinho. Então, aí tem um artesanato junto, que realmente o homem não vai participar. Não que ele não vai participar, ele pode participar, Sim, né? Mas é mais tendencioso, é mais isso tendencioso. também, ou né? fazer alguma atividade feminina. Mas de vinho mesmo, é unissex, né? Exatamente, né? Que conversa deliciosa, no sentido do delícia mesmo. Pena né? que faltou um vinho pra gente brindar. Mas né? vocês vão voltar aqui para a gente fazer isso. Vamos. É extremamente importante vocês deixarem aqui as mídias sociais para que as pessoas possam te encontrar, contratarem vocês como palestrante, como sommelier. Quais são as mídias sociais? O meu é @Mirella com 2 L's, Fante. E também tem da marca de vinhos da importadora de vinhos que a gente trabalha, que é @ItalisWineSP. E você, Alessandra? O meu é fácil, @AleAragonFrate. Olha, tem coisa mais fácil que essa. Também o da Italis, né? Italis Wine. As duas representam a mesma importadora. Sim, trabalhamos juntas. Somos as mulheres guerreiras que vendem, que conhecem e que exigem. Aliás, eu vi uma foto de vocês juntas brindando. A foto estava muito bonita porque ela representa exatamente essa libertação, né, da mulher poder conhecer melhor o vinho, indicar
comer melhor, né? Com um acompanhamento de um vinho. E se conectar, E né? Se conectar com o vinho e se conectar com as pessoas que estão junto. Aproveitando o mês da mulher, né? Nós trabalhamos juntas, nós trocamos muito, nós somos muito parceiras. E isso ajuda muito no mercado. Uma apoiando a outra, a gente cresce junto. Com certeza. Sim. Adorei ter vocês duas aqui. Muito obrigada. Voltem pra gente adoramos. poder Prazer é degustar. nosso. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau.